Bem-vindos a mais uma Exploração Malta. Hoje vamos mergulhar num mundo que é fascinante, de alto risco e, claro, de grande recompensa: os leilões de automóveis online. É um ambiente que exige uma mentalidade de verdadeiro investigador. Não basta olhar para uma fotografia cativante e atirar um valor ao acaso, pois não? Para se ter sucesso aqui, é preciso um método, muito rigor e uma estratégia de avaliação à prova de bala. Então, vamos lá desconstruir passo a passo exatamente o que os profissionais fazem para garantir aqueles negócios incríveis e fugir a sete pés das armadilhas financeiras. Sabem, existe um contraste absolutamente gritante neste mercado. De um lado temos o cenário ideal, o arremate de sucesso. É aquela vitória suprema, em que o veículo é comprado por uma mera fração do seu valor de mercado, o que gera uma margem de lucro, bem, formidável. Mas depois, do outro lado, temos o pesadelo de qualquer comprador, o chamado prejuízo oculto. Isto é o resultado direto de licitar às cegas. Aquela aparente pechincha transforma-se num ápice, num poço sem fundo de despesas de oficina, engolindo qualquer poupança inicial. É uma linha mesmo muito ténue a separar estes dois mundos. E isto leva-nos àquela velha questão de ouro, o que separa efetivamente um arremate altamente lucrativo de um prejuízo incalculável. Bom, a resposta não é a sorte e também não é a intuição. A resposta está unicamente na preparação e na capacidade de investigar a fundo o lote antes de tomar qualquer decisão. Portanto, o nosso objetivo aqui é criar um sistema, uma verdadeira metodologia de análise para proteger o capital investido. Secção 1. O risco do arremate. É absolutamente fundamental percebermos a tensão que paira no ar sempre que um lote entra na praça. Até ser devidamente escrutinado, cada veículo é um autêntico mistério. O maior perigo deste mercado está à vista de todos. Ignorar os passos de avaliação é como conduzir de olhos vendados em direção a uma fatura de oficina catastrófica. A documentação que estamos a analisar é muito clara. Quem salta etapas corre o risco imediato de ver o custo da reparação devorar por completo qualquer desconto conseguido no leilão. É exatamente por isto que ter uma metodologia rigorosa é inegociável. Não há cá espaço para suposições ou palpites. Avançamos então para a secção 2, os 4 elementos obrigatórios, o autêntico kit do investigador. Reparem, qualquer casa de leilões que trabalhe com seriedade e transparência tem o dever de fornecer um conjunto muito específico de dados. E o número mágico aqui é, adivinhem, o 4. Existem exatamente 4 fontes de verdade. 4 elementos obrigatórios que têm de ser exigidos e muito bem analisados antes sequer de se ponderar qual vai ser o valor máximo a licitar. Se um único destes elementos faltar, bem, o nível de alerta tem de disparar imediatamente. O primeiro elemento crítico, e se calhar o mais importante de todos, é o edital. Pensa nele como a derradeira verificação de antecedentes. É o vosso dossiê principal. Ele descreve o estado de conservação do carro, aponta todas as pendências administrativas, financeiras ou mesmo judiciais e dita as regras do jogo. Ignorar a leitura atenta do edital é, sem qualquer sombra de dúvida, a maior bandeira vermelha que se pode levantar neste processo. O segundo elemento da lista é o laudo técnico. Esta é, no fundo, a prova física. É neste documento que estão descritos os danos visíveis, a quilometragem exata e tudo o que se sabe sobre a parte mecânica e o motor. Basicamente é a radiografia do estado físico do carro no preciso momento em que foi recolhido pela leiloeira. Para fechar este kit de investigador, temos o terceiro e o quarto elementos, que são as provas visuais e as provas físicas. Ora bem, as fotografias oficiais não podem ser só de ângulos bonitos, certo? Tem de mostrar tudo: o exterior, o interior, o cofre do motor e focar, sem rodeios, os pontos danificados. E depois, a cereja no topo do bolo, a vistoria presencial. Quando a leiloeira permitir ver o carro ao vivo antes do leilão, essa oportunidade não se pode perder. De forma alguma. Fica assim completo o arsenal de qualquer comprador que se preze. Seção 3. O perfil das leiloeiras. Agora que já temos as ferramentas, convém saber em que terreno estamos a pisar, não é? Vamos lá mapear as principais casas que operam no mercado brasileiro, agrupando-as pelas suas formas de trabalhar. É fascinante ver as diferenças. Neste primeiro grupo, o foco é a transparência e um volume de vendas massivo. A Palmier Leilões, por exemplo, destaca-se com um impressionante índice de satisfação de 91% entre compradores regulares, tudo suportado por laudos super detalhados num universo de mais de 85 mil lotes. A Copar, por outro lado, traz aquele peso de referência internacional, com um sistema próprio e altamente estandarizado de classificação de danos. E, claro, a Superbid movimenta um volume digital gigantesco em várias regiões, o que naturalmente exige estarmos sempre de olho aberto às diferenças entre lotes. A seguir, temos aquelas leiloeiras que brilham no setor judicial e na papelada. O Freitas Leiloeiro é muitas vezes apontado pelos mais experientes como uma grande referência. Os editais deles são conhecidos pelo rigor absoluto. A Pestana Leilões vai pelo mesmo caminho, oferecendo uma clareza brutal naquelas pendências mais complicadas dos veículos judiciais. E a Milan Leilões, com muita força em São Paulo, destaca-se por incluir relatórios técnicos bastante robustos diretamente nos editais. São autênticos paraísos para investigadores meticulosos.
E chegamos ao grupo que aposta na acessibilidade e na diversidade. A Loop Leilões e a Deseolance apostam forte em plataformas super fáceis de usar, com um excelente apoio para quem vai dar o seu primeiro lance. A Central Leilões tem uma operação híbrida muito interessante, misturando o digital e o presencial. Mas, muita atenção à Mega Leilões. O catálogo deles é gigante e tem carros em estados de conservação completamente diferentes. Aqui, a vossa vigilância sobre a parte mecânica descrita no edital tem de ser a dobrar. Secção 4. O checklist do lance final. Chegamos ao momento da verdade. Já consolidamos a teoria, conhecemos as plataformas e agora entramos no clímax prático desta exploração. É o interrogatório final antes do clique decisivo. Há um roteiro muito claro que tem de ser seguido à risca. Passo 1. Ler o edital e as pendências de fio a pavio. Passo 2. Fazer zoom e analisar a fundo todas as fotografias. Chapa, vidros, interior, tudo. Passo 3, e este é capaz de ser o mais crítico de todos, consultar sempre o histórico do chassi no Detran. É a nossa melhor defesa contra surpresas muito desagradáveis, como danos estruturais ou acidentes graves escondidos. Passo 4, ir fazer a vistoria presencial. E por fim, o passo 5, calcular a frio os custos da reparação antes de definir o vosso limite. Aqui surge uma dúvida muito comum. Posso levar um mecânico para avaliar o carro antes do arremate? A resposta é um gigantesco sim. Levar convosco um profissional da vossa confiança durante a vistoria presencial é de longe a jogada mais inteligente que podem fazer para perceber logo ali o custo real da brincadeira. E já que falamos de custos, vamos olhar para as diferenças entre os danos. Um veículo com dano leve tem problemas estéticos ou, um ou outro detalhe mecânico. O custo resolve-se bem. Mas atenção aos veículos classificados como dano total. Estes sofreram uma perda superior a 75% do seu valor e têm danos estruturais severos. Basicamente, a não ser que sejam peritos em reconstrução automóvel, comprar um carro destes é o equivalente a comprar uma escultura de arte moderna caríssima e não um meio de transporte. Temos de saber onde nos estamos a meter. Tudo isto culmina nesta fórmula de ouro. O vosso limite não é só o valor da licitação, ok? Temos de somar o lance, a comissão da leiloeira, as taxas, os custos para legalizar os documentos e, claro, a estimativa da reparação. E a regra é simples. Só faz sentido avançar se a soma disto tudo for estritamente inferior ao valor de mercado do carro. A matemática não engana, tem de bater certo. Fica então o desafio. Se aplicarem esta metodologia de investigação, se lerem bem os editais, se verificarem o histórico e se escolherem as plataformas certas, bem, a sorte deixa de ser a vossa estratégia. O método passa a ser o rei. Então a pergunta que fica a pairar no ar é esta. Depois do que vimos hoje, o vosso próximo lance será um negócio de gênio ou uma ida muito cara à oficina? Agora, a escolha está nas vossas mãos, com base em factos e não no acaso. Até à próxima exploração.